Beleza? Mais uma vez é um prazer estar aqui com todos vocês e de novo trazendo mais um vídeo a pedido dos espectadores aí do canal. Galera, é o seguinte, estou aqui com o Thiago. Thiago foi um camarada assim como vocês que eu conheci no canal, ou melhor, ele me conheceu no canal. E aí nós marcamos, encontramos, ele deu uma volta na minha motoca. Por que eu trouxe o Thiago para fazer isso? Por dois motivos. Porque o Thiago, ele é tema do vídeo nas duas partes. Tanto no porquê que ele optou pela MT-07 em relação à MT-03 e porque ele tem a MT-07. O Thiago me procurou no passado, me fez a pergunta no canal, o que eu achava entre MT-03 e MT-07. Eu falei para ele algumas coisas, ele falou assim, pô, eu moro no Espírito Santo, vamos encontrar, pô, eu queria conhecer a sua moto. Aí eu marquei um encontro com ele, pô, ele conheceu a motoca, deu uma volta na minha moto, depois ele procurou conhecer a MT-07, deu uma volta, me perguntou algumas coisas, eu dei algumas respostas para ele sobre uma moto e a outra, por que eu optaria por uma e para outra, e nós vamos dividir isso com vocês no final. Nós vamos falar, o Thiago vai dar o parecer dele sobre essa questão do levantamento de peças que eu fiz, que eu acho que isso é o mais importante, porque nós estamos falando de duas motos completamente diferentes. Nós estamos falando de uma moto de 321 cilindradas e de uma moto de 698 cilindradas, 689 cilindradas, se eu não me engano, quase 700 cilindradas. Aqui é uma moto de pequena cilindrada e aqui é uma moto de média cilindrada. São duas categorias de motos diferentes. As duas motos bicilindros, né? Porém, uma é motor crossplane e a outra é um motor em linha. E o motor crossplane oferece desempenho em todas as marchas. É uma moto hiper divertida em todos os aspectos. Já a MT-03 eu relatei em alguns vídeos que é uma moto que ela oferece excelente torque até o final da quarta marcha. E detalhes à parte, formas de pilotagem, são duas motos extremamente leves, são motos boas de fazer curva excelente, acredito eu, por uma questão até mesmo de design, que a MT-03, por ser mais compacta entre eixos, pode ser uma moto que na hora de curvas ela tem um desempenho melhor do que a MT-07, mas isso é um mero detalhe, tá? Mas vamos aqui então, eu fiz uma relação de peças para vocês, quero deixar claro que essa relação de peças foi feita com o código internacional dessas peças, que você pode acessar no Google, na página da internet, que vai abrir a peça genuína. E eu fiz um orçamento diretamente da concessionária Yamaha. Então lembrando que você pode pesquisar essas peças e buscar no mercado paralelo, ok? Thiago vai segurar a câmera e eu vou mostrar isso para vocês. Bom, galera, quais são os itens que eu vou colocar para vocês aqui, que eu penso que é a forma de ver e tomar a decisão entre uma moto e a outra? Chega para cá assim, Thiago, assim, beleza, valeu. Vamos lá, quais são os itens que eu apontei aqui? Pastilhas de freio, pneu, relação, filtro de ar, velas de ignição e óleo. Fiz essa relação da MT-03 e MT-07. Vou resumir para vocês que isso aqui vai estar, essa tabela vai estar no vídeo, vocês podem esmiuçar ela da melhor forma possível. Só quero que vocês entendam o seguinte, aqui estão os itens, aqui está dianteiro, traseiro quando é referente a isso, MT-03 valor, MT-07 valor e a diferença a mais e de qual moto que tem a diferença a mais. Então vou explicar para vocês basicamente, rapidamente, só a diferença a mais. Vamos lá, pastilhas de freio da MT-03 e MT-07, as duas, a frente e trás, traseira e dianteira, deu um valor de R$ 154 a mais. Pneus, um valor de 568 no dianteiro a mais da MT-07 e 643 a mais no traseiro da MT-07. Relação, coroa, R$ 331 a mais da MT-07, R$ 109 a mais e num pinhão e R$ 816 a mais na corrente da MT-07. A mais, tá, galera? Lembra que tem um valor X, tô colocando a mais, ok? Então vamos lá. Filtro de ar, R$ 164 a mais MT-07. Velas de ignição, R$ 4 a mais, nada. Óleo e filtro de óleo é o mesmo valor, tá, galera? No filtro de óleo, R$ 92 e no óleo, R$ 36 por litro. Bom, galera, o valor total dessas peças, se você for trocar na MT-07, na MT-03, de tudo isso que eu falei para vocês vão pagar R$ 3.900 numa concessionária. Se você for fazer na MT-07, você vai pagar R$ 6.686. A diferença de valores entre uma e a outra é de R$ 2.789 a mais na MT-07. A sua resposta, amigo, então, é uma questão de
custo-benefício, no meu ponto de ver, que são duas motos surpreendentes. E aí o Thiago vai comentar com vocês agora sobre essa experiência que ele tem com a motoca dele e o que ele faria em relação a isso aqui que eu estou mostrando para vocês aqui no momento. Fala para nós, Thiago, o que você acha disso aqui, da sua realidade, o que você pensa sobre isso aqui que eu apontei para a galera? Então, quando eu fui comprar a moto, eu pesquisei menos sobre a diferença, porque eu sei que na concessionária o valor é muito alto mesmo. Eu olhei mais valor de pneu, aí eu olhei lá o valor super alto, aí eu pesquisei em outros grupos o que eles colocavam na moto deles e vi que o valor era muito inferior. Então eu não levei em consideração muito isso, eu sei que a diferença de peça vai ser muito grande. Porém, eu optei pela 07, no caso porque eu sempre quis ter uma moto, tipo assim, com a cilindrada maior, entendeu? Eu já tive a XRE 300, então, mas eu andei na 03, não dá para comparar com a 300 que eu tinha, é uma moto foda, que você acelera ela vai, não dá para comparar. Mas questão de sonho mesmo, realização pessoal, optei por ela. É claro que ela gasta bem mais no sentido de peças. Vamos falar de consumo, Thiago, só para lembrar disso? Consumo. Que o pessoal falou que é próximo. Bom, eu já falei nos vídeos aí, galera, do consumo da Yamaha MT-03, na tocada forte, né, e na tocada suave. Todo mundo já tem vários vídeos, quem segue o canal já sabe a diferença. E para quem tá chegando agora, aí vamos falar, se você acelerar legal na MT-03, ela vai fazer em torno de seus 17, 18, 19 km por litro. Se você acelerar devagarinho, trocar as marchas no 7.000 RPM, até uns 110 km por hora, ela vai te fazer até 25 km por litro. Qual é essa relação que eu falei pra galera aqui, Thiago, com relação ao MT-07? Fala aí. Ao meu ponto de vista, é bem próximo, bem próximo. Ela, você andando tranquilo nela, tem até o próprio marcador da moto, ela faz a média de 23, 24 km por litro. Já você apertando um pouco mais, vai fazer uma média de 15, 16, entendeu? Ou até mais, né? 17, depende da sua mão, né? Ou no caso até menos, né? Porque eu ainda tô aprendendo a andar com ela, não botei pra poucar ainda não. O máximo que eu botei aí foi 180 com medo. Bom, galera, essa é a experiência do Thiago com relação à motoca. O que o Thiago estava para falar em relação às peças aqui, em relação a esse orçamento, o que você faria com relação a isso aqui, Thiago? Você faria tudo isso aqui na autorizada, na concessionária? Como que, lógico, você acha que quando você for fazer a revisão e a troca dessas peças, não vai ter nenhum momento que você vai ter que trocar tudo ao mesmo tempo? Concordo. O Thiago estava falando isso comigo aqui, Jorge, mas poxa, eu não vou trocar os dois pneus de uma vez só. Também eu acho, não vai trocar. Mas você tem que pensar, de repente, a quantidade de quilômetros que você rodar durante um ano com essa moto. Você talvez em um ano você tenha que trocar os dois pneus. Você sabe que você vai morrer numa grana a mais em relação a 300 cilindradas, por serem categorias diferentes. Galera, uma coisa é fato, né, Thiago? Isso. Você optou por a motoca porque você tinha um sonho de uma moto de cilindrada maior. Galera, quanto mais chique você pede um produto para você, quanto mais status um produto tem, mais caro ele fica. Deixa eu limpar a tela aqui, galera, que já deve estar bolada aí um tempão, depois eu faço o acerto. Então, quanto mais, galera, cilindrada, mais chique, mais status, também você paga mais caro por isso. É igual bebida alcoólica, né, galera? Você vai comparar preço de cerveja com preço de uísque, completamente diferente. Então eu penso dessa forma. Entendeu? Você paga pelo luxo. Ô Jorge, sobre o que você falou nas revisões, por exemplo, pneu, eu não trocaria na Yamaha nunca, por causa do valor muito alto. E também, mas por exemplo, o óleo eu já vejo que é algo que, por exemplo, a moto não está mais na garantia. Beleza, mas se der um problema no motor, depois da garantia, e eu troco o óleo lá, até por fim de requerer alguma coisa da fábrica, eu vou estar respaldado, teoricamente. Porque tá com cilindrada baixa. Se acontecer alguma coisa, eu troquei o óleo lá, nunca abri o motor em lugar nenhum, para mim a garantia eu ainda estou respaldado, mesmo depois de um ano. Isso é fato. Então são coisas que eu trocaria lá, o óleo, a vela de ignição, já o pneu, que não tem nada a ver, tipo assim, a fim de eu perder garantia da moto, eu não trocaria na Yamaha não, por causa do valor. Bom, Thiago, vou dar uma passada aqui de leve aqui na motoca do Thiago, todos já conhecem a minha motoca, tá? Mas também vou dar um bizu de fora para quem tá chegando agora no canal. E depois o Thiago dá uma ligada pra gente aí, para o pessoal ver esse somzinho desse G-Escape aí na motoca, pra ver como é que fica. Eu me amarro em barulho de moto, galera, confesso. Quem não gosta, né? Então vamos lá.
essas são as duas motocas. Para quem não conhece, MT-03 e MT-07. Lógico que a dele não está igual a que sai de fábrica, né, galera? Já está aí personalizada, né? Sliders e tal, de roda pintada, um G-escapezinho de leve não, né? De top de máximo. E aí tem as manetes de freio, guidão, né? Espelho, o espelhinho aí mudado, modificado, tá? Alguns acessórios aí bacana aí, ó. Uns protetores aí de carcaça do motor, protetor aí da tampa do óleo. Não vou rodar atrás não, porque ninguém quer mostrar a placa de ninguém. Ok, galera? Ih, aí o farol do moleque. Baba, é isso aí, galera, tá vendo? Diferenciado, tá? Bom, e aí eu vou mostrar a MT-03, que todo mundo já conhece, minha motoca. Estão cansados de ver, então rapidamente. Thiago, dá uma ligada na máquina pra galera ver aí. Pega aqui pra você ver lá o... Ah é, galera, tem uns passarinhos ali, ó, tá? Ele vai ligar a motoca, vamos dar uma olhada lá o que acontece. Acho que é por isso que agora eles estão multando aí o pessoal com som alto. É questão ambiental já. Ah, moleque! Deixa eu ver o pique. É isso aí, galera. A brincadeira é essa, tá afim? Já sabe quanto custa, já sabe como é que fica no seu bolso. Agora é só partir pro abraço. Valeu, abraço aí. Falou.